Aqui, a bola nunca parou de rolar. Desde 1958, o Esporte Clube Palanque marca a história do nosso futebol amador de Venâncio Aires. Pintado das cores verde, amarelo e branco, o Palanque fez história no nosso futebol amador e projeta continuar fazendo e escrevendo novos capítulos. No episódio de hoje do Raízes da Bola, a gente vai contar a história do clube aqui de Vila Palanque, que já conquistou o campeonato municipal, marcou história também no campeonato regional das Livata e outros tantos títulos. Confira a partir de agora no Raízes da Bola. O Palanque já está no gramado. O time está escalado para o compromisso de logo mais, 4 horas da tarde, no Ricardo Rexigel. O Palanque conta com a força da sua torcida para seguir na liderança do campeonato municipal. E para a gente conversar sobre isso, o presidente Adriano Mes, o vice-secretário Emílio Maciel Mes e o conselheiro Lúcio Lenz, do Conselho Fiscal, para participar aqui conosco. Adriano, história do Palanque. Para ti, como é que começou o teu envolvimento com o Esporte Clube Palanque? Bom, né? O Esporte Clube Palanque é um clube que tem uma história longa, né? E para mim começou desde a infância, desde, sei lá, a idade, né? Mas como eu morava próximo ao gramado, aqui ao estádio, né? Aqui era o nosso lugar de brinquedos, né? Jogarmos bola, sempre acompanhando a equipe aonde ia, né? E a gente foi pegando aquela raiz, né? Cada dia mais, e desde cedo, de infância, a gente não conseguia faltar um jogo já, né? Tanto em casa quanto fora. Na época a gente subia naqueles caminhões ainda e ia para os adversários aí fazer jogos, e então aquilo foi pegando uma raiz com o clube que fez hoje a gente tá aí, né, sabendo um pouco da história, né, que a gente conviveu junto com pessoas de mais idade que acompanharam desde o início, e fez com que hoje a gente sabe o segmento mais ou menos certo que nós temos que dar para um clube andar até onde consegue. Bom, aqui a gente tem 3 gerações praticamente aí do Esporte Clube Palanque. Emílio, conta pra gente como começou o teu envolvimento também com a equipe. Bom, primeiramente passado de pai para filho, né? Eu lembro que em meados dos meus 4 anos já participava dos jogos, vinha jogar bola do lado de fora do gramado, ainda participando. Primeiro nas competições o pai era jogador, depois foi treinador, então ele assumiu de presidente. E eu sempre estive junto, nunca fui bom de bola para poder participar do time, mas fui um bom torcedor e agora junto na diretoria. Legal, e o seu Lúcio, que acompanhou aí toda essa trajetória, como é que o Palanque surgiu na sua vida, seu Lúcio? Foi ano 65, quando eu comecei a jogar aqui, pegar a chance no segundão, né? E aí fui indo. Todo ano eu ia subindo uma posição, né? Até chegar no titular, né? Aí eu jogava municipal, né? Vários campeonatos, né? Tem várias histórias, né? Campeões, rapaz, né? Ano 80, né? Aquela Taça Alfredo Scherer, né? Conquistamos ela, né? E foi uma trajetória, rapaz, a minha passagem pelo Palanque até hoje, né? Bom, gostaria que vocês explicassem como é que foi o surgimento lá em 1º de maio de 58, com o encontro de alunos ali da Escola Frida Rexigel para criar, então, a equipe do Palanque. Bom, a gente pegou um pouco de informações de outros, né, que sempre tinham aqueles encontros, né, aqueles campinhos antigamente, né, tinham vários campinhos. Hoje é na frente da igreja, lá tem o posto de gasolina, e lá o pessoal se divertia, né, e tantas equipes existiam, né, quanto a dupla Grenal e outras. Então acho que a gente tem essa informação, que dali surgiu a ideia de vamos formar um clube aqui, né? Se não me engano, né, Lúcio? Eu acho que antes do Esporte Clube Palanque já existiam as outras entidades aqui, comunidades. Sim, o Esporte Clube Palanque começou lá em cima, né? No fundo do posto ali, né? Da igreja, lá. E aí depois passaram para cá, né? Jogaram uns amistosos num potreiro do Albano Souza, lá embaixo, né? Aí depois a empresa Rectil adquiriu essa área aqui, fundaram o campo aqui, né? Em que ano foi fundada essa área? Em 58, não,
58 foi a fundação do Esporte Clube Palanque. Criação, É. que a gente Isso aí, sabe assim, quando eles lá no anterior campo, né, eles fecharam a Potreiro, né, que ninguém mais joga, acho que foi em torno de 64, acho que deve ter vindo pra região aqui de baixo, né? eu sei, eu tava com 12 anos de idade. Que foi uma Aí, questão, né, ainda Lúcio? jogava lá em cima, né? Ah, Ah, que então ali, que a gente tem informações aqui em Palanque, contando a história, né, uma das primeiras fumageiras de Venâncio Aires se criou em Palanque, né? Então, onde tinha muitos funcionários já na época, né? E isso aqui, parte pertencia à empresa, né? a empresa. A empresa e outra parte pertencia ao morador. Então, foi juntada, aquele espaço lá é muito bom, vamos fazer o gramado, né? Que na época ele foi criado, né, Lúcio? Ele era mais para frente, acho que uma questão de uns 20 metros, né? Não, Se não me engano. uns 5 metros, mais ou menos. Uns 5 Depois, metros. mais para os anos seguintes, foi lá por 70 e poucos, ele foi botado para os fundos um pouco, né? Gramado para dar mais espaço para frente. Isso aí a gente sabe um pouco da história, onde tudo se formou pelas cores, né, Emílio? Tu sabe? Sim, a história das cores, então, é pela produção agrícola, né? Produção da erva mate e do fumo, que seriam as cores verde e amarela, e o branco seria, então, da paz que tinha na vila entre os moradores. E essa estrutura aqui da Copa, a estrutura social aqui, ela foi criada logo no início? Como é que foi implementada depois? Pelas informações que eu tive, há um antigo morador aqui ao lado, e o meu falecido pai, o gramado também, na época, ele foi, quando veio para cá, ele foi muitos não sabiam. E o gramado hoje, ele é num sentido, né? E quando ele foi fundado, ele era de outra forma, de outra direção, né? E aí tinha aqueles botiquinhos antigamente, onde é que foi criado. E lá pelos meados aí dos anos 70, né, Lúcio? Eu sei que o falecido pai contava, eles tiveram a ideia, viram num lugar, acho que foi lá na Santa Tecla, que existe até hoje, a cabana, né? Cabana. E aí eles falaram, esse vai ser o formato da nossa sede, uma cabana. Onde a gente tem lá dentro da sede, a gente tem uma foto dela como era, né? Então ela foi feita, a cabana na época, né? E isso foi nos meados dos anos 70, pelo que a gente tem informação. Trabalhava Né? dia e noite ali. Para construir isso. Para construir. E nesse termos todo, né? Vamos indo, andando. E aí o alambrado foi posto aqui ao redor aqui, lá por 79, 80, né? Que era o Hélio Ruschel, né? Que esteve nas frentes assim, e aí foi feito o alambrado, né? No gramado aí, que se mantém até hoje, né? Algumas modificações. Isso foi parte da história do gramado e da sede que a gente saiba. O nome do estádio é intitulado Ricardo Rexigel. Quem foi Ricardo Rexigel na história do Palanque? Onde eu comentei anteriormente, como a empresa fumageira era a Rexigel, né? E aí, como tinha parte da terra, né? Eles comentam que foi doações do Ricardo Rexigel, que era um dos proprietários dessa fumageira, né? Muitos comentários surgiram ali, a gente não sabe dizer exato, mas é onde se formou, como se fosse uma área doada por uma empresa não, por uma pessoa, né? E depois de falecer veio o nome dele, né? Que foi dado para a sede. Quem eu sei, né, Lúcio? Que a gente sabe que foi assim, não. Muitos, né, dizem que não foi dessa forma, mas como foi registrado e ficou para isso. Então, por isso é o nome Estádio Ricardo Rexigel, em virtude de parte de doação do espaço por essa pessoa, né? Que eles tinham, né? São pessoas digamos, tinha uma empresa grande, tanto é que a esposa dele depois foi o nome da escola, né? A gente tem, né? A Frida Rexigel. Palanque aqui, a comunidade, o clube sempre foi muito conhecido pelas suas promoções e atividades, inclusive para arrecadar recursos para conseguir qualificar toda a estrutura aqui do estádio Ricardo Rexigel e da comunidade. Como eram desenvolvidos os bailes dos casais e como vocês também foram criando novas promoções para conseguir implementar? Bom, isso a gente tenta, todo mundo convive bastante envolvidos, clube, sociedade, mesmo não sendo no mesmo endereço, né, a sociedade e o clube, mas a gente tenta sempre andar junto para vermos o que é bom, não apenas por fins lucrativos, mas enfim para atrair o público a vir conhecer a vila e
conviver com a gente num todo, né? Isso foi cada ano a gente foi melhorando a situação. Tanto é que agora, nos últimos anos, 3 anos, o último a gente está participando junto, o Esporte Polanco participa junto com a Comissão de Emancipação no tradicional baile Galinha com Massa, né? Isso nos traz um retorno, né, sempre, né, para auxiliar no que a gente precisa, porque o Esporte Clube Palanque, ele vive muito, sempre digo assim, a gente vive daquelas simples moedinhas, que não é um clube que tem empresas grandes que patrocinam, não tem grandes empresários que investem, né? Colaboram, isso sempre colaboram, mas a gente trabalha muito assim no mais simples, né? O que o clube consegue, o associado, juntamente a gente vai formando com esse capital, essas promoções vão fazendo com que o clube vai se movimentando da melhor forma possível, né? Bom, o clube de futebol ele é feito de títulos, histórias e jogos marcantes. Eu vou começar com o seu Lúcio para recordar lá no início como é que foram os primeiros jogos, as principais conquistas que o senhor se recorda, seu Lúcio. Bom, rapaz, como eu falei, rapaz, comecei com 15 anos, eu vim várias vezes, quando era guri, com a minha chuteirinha debaixo do braço, louco para ter uma chance para jogar, entrar no grupo, mas era tanta gente no vestuário, né, que não tinha chance, né? Aí eu fui procurar outro clube, o Esporte Clube Caramuru, né? Os Choninhos jogava lá, o Nori, falecido Nori, o Caixinha, o falecido Sempre, me convidaram para jogar lá. Aí surgiu o campeonato 4º distrito, né? Na época, né? Aí me convidaram para jogar no Santo Antônio, meus primos moravam lá. Aí jogavam lá, fui para lá jogar no segundão lá. E aí, infelizmente, fui o goleador do campeonato, com 27 gols, né? Aí, no encerramento do campeonato, rapaz, nas premiações, né, me convidaram, né, para participar. Ganhei um parzinho de esteira, rapaz, de prêmio. Aí, uns dias depois, o Esporte Clube Palanque foi um jogo festivo no Grêmio Deodoro lá, né, colocação de faixas. Aí o falecido Pedrinho Reitz, Pedrinho Sarto, pai do Saul, né, era treinador do Esporte Clube Palanque, o Pércio Rocha, né? Aí, e o Nico Souza, o Valdenir de Souza. Lúcio, tu é do Palanque, tu mora aqui, cara, jogar lá no Santos, tu tem que jogar com nós, não sei o quê. Cara, quantas vezes eu tive ali louco para jogar com a esteirinha debaixo do braço, nunca tive uma chance. Agora que eu fui goleador, vocês estão correndo atrás, né? Não, vamos começar a jogar. Aí, inclusive, eu fui junto, né? Me convidaram para ir junto no jogo festivo lá. Aí, joguei no segundão, eu jogava centroavante, fiz 2 gols, né? Mas no segundão, no intervalo, o Pedrinho mandou me sacar do segundão para ficar no banco. Aí, aos 15 minutos do segundo tempo, ele me chamou para entrar no lugar do Valdenir de Souza, o Nico, né? O Nico era o Wilton Jung, o falecido Wilton, era centroavante. E o Nico era ponteiro direito, né? Tinha ponteiro na época, né? Aí nós ganhamos de 3-1, inclusive eu fiz o 3º gol lá, né? Aí tá, aí depois voltou o campeonato 4º distrito. Aí assinei ficha. O vestuário era aqui, ó, nessa lateral ali, a Copa, né? Bem ali assim. Aí assinei a ficha, o jogo inaugural, cheguei no vestuário, 28 gurizão dentro do vestuário para escalar 11. Imagina, 28 guri, né? Era tudo da localidade aqui, né? Aí o cara tinha que mostrar serviço dentro de campo, né? Tinha que ser bom. Tinha que ser bom, né? Aí eu fui titular no segundão, mas aí um jogo lá no Fluminense, Leitão, clássico lá, o nosso lateral esquerdo do titular se machucou e eu tava no banco já. Mas nunca tinha jogado uma zaga lateral, né? Aí o falecido Pedrinho disse: Lúcio, experimenta, tu quebra o galho na lateral esquerda. Ah, posso experimentar, né? E eu fui, mas não saí mais. 14 anos direto, lateral esquerdo, né? De artilheiro para lateral. De artilheiro para lateral, cara, né? É uma história longa, cara, né? E qual o título que mais te marcou, Lúcio, na tua trajetória? Ano 80. Taça Alfredo Scherer ali, né?
vários títulos, né? Mas a mais que me marcou foi Alfredo Scherer. Como é que foi essa final? Conta pra gente. Contra o Guarani, né? De Buenos Aires, né? Cruzeiro. Não? A taça do... Cruzeiro. Tá, Aqui. mas- Fez o gol ainda. Mas a taça ficou com o Guarani. Depois a taça, que era um triangular, né? Ah, tá, era três campeões, vários. 3 títulos, né? Tinha que ganhar 2, né? Tá certo. O título foi outra geração, foi nos anos 80. É isso. Que eu lembro, eu tava atrás do gol, Tá. lá debaixo ainda eu vi o gol do... Que hoje é meu cunhado, do Valtério. O gol foi uma vitória de 1-0 sobre E o do gráfico goleiro. O Palanque contra o Cruzeiro nessa É. decisão. Muita gente aqui nessa decisão assistindo o jogo. Era uma loucura. Mais o Lúcio pode dizer ainda, mas eu como piá na época ainda, né? Eu tava com comentando seis, com o sete Emílio aí, né, antes. isso. Eu tava comentando, eu e o Emílio aqui dentro, rapaz, no campo, hoje de tarde, eu tava comentando. Se a gente já lembra, rapaz, na nossa época, isso não tinha um pai e uma mãe que não vinha pro campo. Né? As famílias eram grandes, né? Isso era 8, 10, 12 filhos, né? Isso vinha tudo pro campo. Olha, o nosso campo tem tamanho, tem extensão. Isso fechava de povão. Se eu falar que dava 2.000 pessoas, tranquilamente, cara. E qual foi o jogo que mais te marcou, seu Lúcio? Assim, o jogo que tu não sai da tua memória? Vários. Os clássicos, Palanque Fluminense, Palanque Santos, né? Isso era clássico, né? Isso aí não sai da memória, isso aí, né? E teve alguma história engraçada aí nessa trajetória que o senhor se recorda? Que tem uma história sim, né? Tem? Uma expulsão. Conta pra nós então. Conta lá no campo do Guarani. Conta os tempo do Albano foi, né? Albano. Isso foi... Que ano foi isso? Nossa, foi pelos anos 80 e pouco, né? 82, eu acho que foi. Que o Albano era treinador, né? Dionísio e Junk apitando o jogo. Aí, nós e Flor de Maio, Palanque e Flor de Maio. Aí o Flor de Maio tinha o centroavante, o tal de Elton, era bom de bola, ele vinha lá de Soledade, daquela região, lá do oeste, lá de cima. E eu, inclusive naquele dia, eu fui jogar lateral direito, né? Que o nosso lateral estava machucado e nós tínhamos um reserva que era meu reserva lateral esquerdo. Aí eu fui para a direita. Aí, no primeiro tempo, o Elton, rapaz, me deu uma chegada que me cortou, rasgou o couro assim, até dentro da chuteira, né? Me tirou de campo, né? E aí o Dionísio nem falta não deu, né? Me tirou de campo, né? E aí, o Gersinho fez o gol, né? Fez o gol em cima daquele lance, né? E aí fechou o Bororó, né? Aí, inclusive, deu um soco na boca do árbitro, o Dionísio, que era daqui, meu colega, amigo desde a infância, né? E ali foi uma história, né? Aí o professor Musa era o presidente da liga, da Sueva, CMD naquela época, né? Aí depois foi fundada a Sueva, né? Aí me deu 1 ano de suspensão, cara. Isso foi uma história, cara. Foi nos anos 80 como torcedor, né? Tive a felicidade de ver o gol atrás da goleira e voltando eu na atividade no Municipal de 93, que eu fui atleta, né? Participei do campeonato todo e estava em uma fase muito boa, né? Isso foi uma grande honra poder estar aí. E na sequência dos títulos, como em 2015 eu era presidente, né? E 2019 como diretor. Então a gente viveu bastante dessa história. Como eu disse, eu estou junto em todas essas, né? De uma forma ou de outra, né? E jogos marcantes, eu sempre digo assim, lá em 92 a gente sondou e participou do campeonato regional. E a gente foi. A gente era vice-campeão municipal e a gente foi jogar o regional e muito engraçado. Estreamos contra a única equipe tricampeã consecutiva, que é o Brasil, de Marcos Souza. Estreou aqui com a gente, né? E aí pensaram, quem é esse Palanque, né? Então, vieram aqui jogar, estrear, tomaram um calorão e venceram o jogo da gente. Não lembro se foi 2-0 ou 2-1.
2-1, acho. 2-1, uma coisa assim. E aí, pá, e deu o jogo de volta lá, depois, na sequência da primeira fase ainda, né? A gente foi lá e coisa que não era feito nunca lá, alguém ganhar. E o Palanque foi lá e a gente ganhou o jogo de 1-0. Isso aí ficou uma história para eles que conhecem até hoje, né? O Palanque veio aqui e ganhou um clube, né, que foi formado. E então foi história assim que me marcou muito aquilo, jogar aquele ano no regional. E tanto é que essas raízes aí que eu sempre dizia, um dia o Palanque vai voltar a jogar regional, né? E graças a Deus, depois que a gente estava junto na comissão aí, ou na diretoria, ou de qualquer forma, a gente conseguiu participar de 4 regionais da Aslivata e um regional de Santa Cruz, né? E eu sempre digo, como atleta, um dos jogos marcantes meu foi a semifinal, 1993, Palanque São Luís. Peguei uma bola, raramente, nunca fui de fazer gols. Época de escolinha, eu jogava na escolinha do Guarani e fazia muitos gols. Era pênalti e falta era para mim, então é muita força. E naquele jogo eu fui na linha de fundo, fui cruzar a bola e a bola deu de 3 dedos assim, né? O goleiro São Luís estava saindo e caiu no cantinho, né? E no que a bola entrou para dentro do gol, eu já caí na frente da torcida do Palanque, já foi aquilo, né? Já me deu uma adrenalina alta. O Burico tava com 17 anos na época, né? Então eu digo, foi um dos pontos assim, que me marcou muito na história, né? Tu poder fazer um gol num momento decisivo, né? E cair as graças da torcida junto, né? E hoje eu sempre digo, o Palanque nas edições agora de 2010 para cá, o Palanque subiu muito o nível, né, digamos assim, respeitando todos os clubes, mas o Palanque conseguiu participar e representar muito bem a comunidade, né? Isso é uma coisa importante. E Emílio, talvez não em campo, mas jogos que tenham te marcado nessa trajetória agora mais recente do Palanque. Felizmente, então, eu sou dessa geração de 2010 para cima, né, que eu vivi os jogos. Então, ganhar sempre é bom, mas são vários os jogos que a gente lembra, as finais. Voltar então da CESP em 2014, uma classificação na semifinal do Municipal. Aqui ganhar o título do Municipal aqui dentro do estádio em 2015 e em 2019, também contra 2 rivais, contra a CESP e depois contra o Flor de Maio. Mas um jogo específico que mais marcou foi contra a União Carneiros, um time rico, vamos dizer assim, que tinha empatado com o Palanque no primeiro jogo da semifinal do Regional de 2017 lá em Lajeado, e aqui dentro a gente conseguiu a classificação com uma defesaça do Alencar no final, e o estádio estava lotado, foi uma pressão legal assim de sentir, e a gente saiu classificado para a final. Infelizmente a gente não conseguiu chegar no tão sonhado título, mas foi o jogo mais emocionante, vamos dizer assim. Legal. E o teu envolvimento, Emílio, também fora de campo com a banda do Palanque, né? Como é que é essa ligação aí? Eu quis contribuir da minha maneira que eu consegui, porque eu não pude ser um jogador, né? Então eu quis ampliar a ajuda de uma forma de torcida, e meus amigos até hoje compraram a ideia, e hoje somos muito mais do que apenas uns 5 garotos que eram no começo, né? Pois é, e é um diferencial também aqui. Quão importante é ter essa charanga, ter esse clima de jogo aqui no estádio Ricardo Rexigel? O que tu vê que influencia também até na motivação dos jogadores? Quando começou o regional, a gente viu que o Palanque não se tornava um profissional, mas um clube muito mais organizado. E a gente pensou, por que não organizar a nossa torcida também, né? Já que tinham muitos torcedores e cada vez a gente consegue juntar mais gente, até o pessoal mais velho chega junto e ajuda a gente e participa de uma forma para empurrar o time às vitórias. E Adriano, nesse período aí, com certeza muitos jogadores marcaram história aqui. Se pudesse citar alguns nomes de atletas que passaram pelo Palanque e são destaque. Olha, eu vou no mais atual, digamos assim, né, que eu consegui, né, na época que o Lúcio comentando, foi um dos grandes nomes, né, que era hoje falecido, o seu Yutiunk, né, que era um cara que marcou muito em fazer gols decisivos, né, isso foi uma coisa. Aí na época também tinha o Nori Shona, os caras que tinha muita gente de nível alto, né, e ele foi um cara que podia ter jogado na dupla Grenal e algo mais, né. Jogadores que representaram muito bem o clube, né, lá no ano que a gente ganhou o Municipal, né, a gente tinha um time bastante da casa, mas a gente tinha na época que era o pai do Ciência hoje, que era o Tchaca Popular, né, era um cara que movimentou, ele morava aqui ao lado do campo, né, e ele fez um agito, né, um cara que se mostrou e por aqui que veio para jogar,
e criou um nome, né, com a gente. Outro cara histórico que somou muito na gente para questão grupo, plantel, foi o Aurélio, né? A gente chamava o Negão Aurélio, né? Que ele somou pra caramba, um cara que foi profissional, né? Também somou muito. E nessa história também tem o Seno, que era o goleiro, né? Que de jogador passou a goleiro, né? Não, foi um pouquinho na minha época de torcedor ainda, né? Também jogadores que somou muito foi hoje que era goleiro até nas atualidades com nós, que é o Alencar também, né? Foi um cara que deu muito de si pelo clube, né? Não todo, assim, tem muitos jogadores, né? Hoje a gente tem um jogador prata da casa, que é o Fabinho, né? O Fabinho, que é um jogador simples, né? Também tem um jogador que é, tipo, puxou uma história, acho que ele somou mais títulos com o clube hoje, ultimamente somado, é o Mika, né? O Mikael Baum, é um cara que hoje tem, acho que somando os títulos, é o atleta que mais títulos tem pelo clube. Isso aí é uma parte desse aí, sempre a gente acaba esquecendo, né? Tantos e tantos nomes, né? Mas são jogadores que marcaram bastante passagem por aqui, né? E a importância do Palanque para a comunidade aqui, porque a gente sabe que o futebol amador ele proporciona a vida à comunidade. E para vocês, o que vocês veem de importância aqui do Palanque para a localidade? Como sendo interior ainda, né? Hoje é muito diferente da época, digamos, do Lúcio, né? O campo tá ali, mas mesmo tu trazendo o jogador da casa, ou o pai ou o irmão, eles têm outras programações. Mas o futebol ainda, quer ou não quer, no interior, ele atrai muito o pessoal, porque o que eu vou fazer hoje, né? Aquele mais novo, de repente, não, no momento ele não vem, né, no início. Mas quando ele vai ver, mas tem bastante gente, tem movimentação, eu vou me achegar. Aí soma-se muita coisa, porque aí tu pega uma equipe que são raras no estado, que tem uma banda, que nem a gente tem, né? Isso, queira ou não queira, atrai o público, né? Então, mas é um negócio diferente, a gente vai lá, né? Isso aí acho que faz com que o nosso público compareça sempre aqui. A gente, por isso que eu sempre digo, a gente joga tranquilo essas competições, porque o público vai com a gente. Isso fortalece muito o clube, né? Tanto a equipe dentro de campo, quanto a estrutura no geral, né? Isso eu acho que é uma das importâncias que o clube faz para a comunidade, porque digamos, por falta de outras atividades ou outros comprometimentos que as pessoas têm, né, no lugar, né? Porque falta, no interior é diferente, né? É muito próximo aos centros também, né? Bom, próximo aos 70 anos, que projeta o Palanque agora para o futuro como presidente, Adriano? Olha, eu sou sincero em dizer, cara, eu chego num ponto assim que às vezes o cara também começa a cansar, né? Porque o cara tem a cansar no geral, porque o cara tem, né, os guris se criaram aí, eu tive que deixar um pouco eles de lado por causa do clube. Não consigo dizer uma coisa exata, né, para frente ainda assim, mas eu sempre digo assim, eu quero que muitas outras pessoas mostrem interesse para colaborarem com o clube em termos de participação e vindo administrar, né? Porque a gente, não posso me queixar, porque sempre quando precisei, tu chama e o pessoal vem. Mas eu tô me sentindo um pouco assim já que tinha que dar um descanso, né? Mas nessas metas todas ainda, eu acho que tem mais um ano ainda na administração, a nossa meta é voltar a jogar mais um regional, né? De repente que é uma coisa que me satisfaz bastante, porque tu tá jogando um campeonato, conhecendo lugares novos, né? Clubes novos. E hoje para mim é um prazer chegar em qualquer clube aí da região, Santa Cruz, região Lajeado no todo que a gente diz, né? A gente tem um conhecimento muito grande com os dirigentes, né? Isso eu digo assim, respeitando sempre que a gente não consegue ter um municipal de Venâncio. Eu sempre digo, a Serrana hoje seria um municipal de Venâncio, mas não temos esse, né? O que faz com que a gente poderia participar mais dentro de Venâncio. Mas é um dos intuitos, eu sempre digo, deixar a estrutura do clube boa, né, para que um próximo que vem aí, ou quem vai assumir mais para frente, segue o barco e deixa sempre bem estruturado. O Palanque hoje não digo que é uma sede perfeita, sempre precisa fazer, mas tem uma estrutura boa. Então, e o que o Palanque significa na tua vida, Adriano? Cara, o que eu vou dizer, cara? Tem os dois filhos, tem o Emílio, tem o Renan, e
ele para mim é tipo mais um filho, eu acho assim, porque acho que ele, certas horas, ele foi mais filho meu ainda do Esporte Clube Palanque do que os próprios filhos. Então é um segmento assim que minha família toda trabalhou aqui dentro, né? Desde os irmãos mais velhos. Acho que quem mais puxou foi eu, ainda, né? E eu sempre dizia assim, para mim eu tinha um cara que era o máximo aqui dentro. Ele fazia o que dava, deixava de fazer seus compromissos e eu sei lá, se eu tive inveja daquilo e hoje eu consigo dizer que eu suportei aquilo, eu fiz mais, não querendo me gabar, mas eu acho que eu cheguei num ponto assim que tá mais fácil para mim dar uma descansada. Eu não sei como é que eu vou ser sendo um torcedor, mas vamos tentar isso, né? Eu digo assim, mas a meta é, não digo 100%, mas a meta é nós voltarmos a jogar o campeonato regional. Em termos, não digo assim de para querer chegar, mas o Palanque participando já tá grande, já tá com todas as forças para ir aonde conseguir, é melhor colocar. E assim contamos a história do Esporte Clube Palanque. O Raízes da Bola se propõe a trazer as histórias do nosso futebol amador de Venâncio Aires e recordar os momentos marcantes, e incentivar a novos clubes e ao mesmo tempo a reativação daqueles e ao mesmo tempo também que a continuidade dos clubes do nosso futebol amador ela venha por muito tempo, porque Raízes da Bola mostra a evolução também da comunidade das nossas cidades, da nossa cidade aqui de Venâncio Aires. Então fique ligado que no próximo episódio, mais uma história muito bacana de um futebol amador de Venâncio Aires, cheio de brilho, cheio de história e cheio de memórias.